Boa tarde a todos meus irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmão, mais uma vez eu vou ler a palavra de Deus e eu vou ler no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Aqui fala outros conselhos. Eclesiastes capítulo 11. 11 significa os 10 mandamentos falando para nós. E diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Quando fala lança o teu pão sobre as águas, aqui está falando você pregar o evangelho. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Então você tem que pregar o evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos outros. Por isso que está escrito assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Entendeu? E quando você vai para Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, o número 12 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai e os 10 mandamentos, o número 12. E também simboliza os 12 apóstolos. Então aqui fala Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a lua e as estrelas, torne a vir as nuvens e depois a chuva. No dia em que tremer os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, quando olham pela janela, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, todas as filhas da música se encurvarem, como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, florescer a amendoeira e o gafanhoto. E houver medo das ruas, e florescer a amendoeira e o gafanhoto, e for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e o cântaro junto à fonte, e se despedacem a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Aqui está dizendo para você se apegar com Deus, lembrar do seu Criador, orar, vigiar, pregar o evangelho para a salvação dos outros, entendeu? Porque aqui fala da morte, vai chegar a nossa morte e temos que ter fruto para estar com Deus, entendeu? Fazendo boas obras, pregando o evangelho para a salvação dos outros. E Deus, pela sua misericórdia, nos salvará também. É isso que ele está falando. Aí, Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. 9 simboliza a sabedoria, E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou o povo sabedoria, e tentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como os aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Esse único pastor, Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que falava na boca de Salomão naquela época. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livro, e muito estudar, é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Entendeu, irmãos? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, isso é o dever de todo homem. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e orem por mim em nome de Jesus.